editorial. Eu estou escrevendo um pequeno livro contando histórias da minha infância. Terminar um livro é coisa difícil, até porque termino uma história e já tenho outra melhor ainda para contar. Acho que é um livro sem fim e essas coisas que começam assim nunca terminam. Conversando ontem com minha sogra, ela também tem excelentes histórias de quando trabalhava na roça. Demos muitas risadas. Ela me falou de 2 fogos que saíam de debaixo da terra e um corria em direção ao outro. Ela me contou que diziam que aquilo era alma de compadre com comadre que dormiam juntos e quando morriam se transformavam naquilo. E ela e as irmãs ficavam morrendo de medo. Aliás, minha sogra morre de medo de chuva forte e eu a fiz compreender o quanto Deus foi carinhoso com ela e as irmãs, porque essas chuvas que estão acontecendo por aí, muitas com granizo, elas e as irmãs, todas da roça, tomavam essas chuvas no eitão, sem poder voltar para casa. E graças a Deus nunca foram vítimas de um raio ou coisa parecida. E como vocês sabem que um assunto puxa outro, resolvi contar sobre o meu tio Pedro Maria. Ele era um homem alegre, trabalhador, mas exagerava nas coisas que nos contava, sempre de uma forma de deixar nós, criançadas, assustadas ou com um ponto de interrogação. Então contei uma das histórias do tio Pedro, meu querido e saudoso tio. Me contou ele, naquelas rodas de mentiras que se formavam ao pé do fogão a lenha nas noites frias, que nunca se apartava do seu punhal. Era uma lapa de várias polegadas que ele dizia ser do tempo da captura, uma polícia do Getúlio Vargas, e que vivia trançado na cintura dele. Primeiro preparou nosso espírito dizendo que o diabo anda dentro de um redemoinho, é como se fosse o carro do diabo, do capeta. Naquela época falar em diabo já deixava a gente trincando os dentes de medo de dormir sozinho, até porque a casinha sempre ficava nos fundos do quintal e à noite, qualquer aperto, com medo de enfrentar a escuridão, apelávamos para o urinol, popular pinico. Tio Pedro disse que estava na roça, deitado a uma sombra, depois do almoço, fazendo um quilo. E de repente, no fundo do grotão, eis que sobe um redemoinho que vinha levantando cobras e lagartos. E ele ficou olhando para aquilo, que do meio da roça se direcionou justamente aonde ele estava. Com o seu inseparável punhal e sem medo de nada, ele enterrou a lâmina justamente no meio do redemoinho. E todos nós, eu, minhas irmãs e outras crianças, ficamos esperando o desfecho final. Como o mais curioso deles, eu perguntei: e o que aconteceu depois disso? E o tio Pedro Maria soltou uma gargalhada estridente e arrematou: saiu de dentro daquele redemoinho uma voz que gritou: ai! E a voz saiu gritando e o redemoinho pulando: ai, ai, ai,
e lá se foi gritando e pulando e nunca mais aquele redemoinho passou por aquele lugar. Aí deu uma parada, fez um suspense porque sabia que eu iria perguntar novamente. Parece que tudo entre nós era alguma coisa combinada. E eu perguntei a ele, e o punhal? E ele me disse, eu arranquei do chão onde estava cravado e na lâmina tinha um filete de sangue, certamente do pé do diabo. Agora, sinceramente, como uma criança ouvindo uma conversa dessa, pensa como a gente dormia. Bom dia. E o melhor da noite.